A paz do Senhor Jesus, irmãos, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um estudo no formato de podcast. Eu gostaria apenas de pedir aos irmãos que prestem muita atenção na palavra. E nós vamos começar lendo 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 20 e 21. Onde a palavra do Senhor nos diz: Não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Irmãos, primeiramente, o que é não desprezar as profecias? Essa palavra não está falando de chegar em um culto e o pastor, o pregador, começar a dizer: eu estou vendo isso ou eu estou vendo aquilo. Nem de começar a profetizar dizendo: Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. Eu profetizo sobre a sua vida. Mas essa palavra, o apóstolo Paulo se refere com ela ao desprezar as profecias bíblicas. Infelizmente, irmãos, existem pessoas que não se importam em conhecer as profecias bíblicas, não atentam para a lei, para os salmos, para os profetas, não compreendem que o Novo Testamento foi criado a partir do Antigo. Nem entendem que as palavras dos apóstolos trazem luz ao que foi dito pelos profetas e que um testamento completa o outro. Infelizmente, algumas pessoas somente estão interessadas em ouvir palavras agradáveis, como que tendo coceira nos ouvidos, como disse o apóstolo Paulo em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 4. Pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo sua própria cobiça, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Pessoas assim não se interessam pelas profecias bíblicas, antes as desprezam e ficam perdidas, não reconhecendo os sinais dos tempos. E a partir desse entendimento que desprezar as profecias é desprezar as profecias bíblicas, é que podemos entender o que o apóstolo Paulo disse quando ele falou: julgai todas as coisas, retende o que é bom. Muitos entendem que julgar todas as coisas e reter o que é bom é ouvir uma pregação, ignorar tudo de ruim que foi dito e aquilo que for bom, a pessoa absorver, a pessoa guardar. Mas será que é isso mesmo que o apóstolo Paulo está querendo dizer com esta palavra? Irmãos, eu já vi padres ensinando que devemos honrar pai e mãe. Eu já vi padres ensinando os pais a educarem seus filhos, ensinando a piedade, o amor ao próximo. Todas essas coisas são boas e são bíblicas. No entanto,
a doutrina católica torna as pessoas idólatras, pois eles implantam uma doutrina destruidora, cheia de tradições, a ponto de que eu mesmo já vi um padre dizendo que um católico de verdade nunca compara a Bíblia com a Igreja. Ele deve crer piamente no que a Igreja diz e não deve crer somente na Bíblia, mas que ele deve crer também nas tradições. Esse padre disse que quando um católico ele quer comparar a doutrina católica com a Bíblia, ele já deixou de ser católico, ele não está sendo fiel. Então vê o que ele disse. Por que ele não quer que as pessoas comparem a doutrina católica com a Bíblia? Porque ele sabe que a partir do momento que for comparado, as pessoas vão ver o erro, vão ver que a doutrina deles é uma heresia e que elas devem deixar o catolicismo. Ele ainda citou as palavras do Santo Agostinho, que disse: eu creio na Bíblia porque a Igreja me manda crer. Irmãos, vejam o que a palavra do Senhor diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 10 e 12. E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que o de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Em outras palavras, os homens de Bereia não creram na pregação de Paulo porque Paulo disse que eles deveriam crer. Eles creram na pregação de Paulo porque a Bíblia confirmou que a pregação de Paulo era verdadeira. Assim também todos nós devemos fazer, seja em qual igreja a gente for. Vejam também, irmãos, o que o Senhor Jesus disse em Marcos capítulo 7, versículos 6 e 9. Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Lembram do que eu disse no começo que o padre falou? Não cremos somente na Bíblia, mas também nas tradições. Irmãos, já que julgar todas as coisas e reter o que é bom é ignorar a parte ruim de uma pregação e ficar somente com a parte boa, então, para que tentar ensinar um católico que a doutrina dele é herética e que ele deve deixar essa idolatria e se converter verdadeiramente ao Senhor? Já que existe parte boa, onde eles falam do honrar pai e mãe, que os pais devem educar filhos,
que deve haver a piedade, o amor ao próximo, fica com a parte boa e deixa a ruim de lado. Não é isso que muitas pessoas afirmam quando vamos mostrar no mundo evangélico alguns erros de doutrinas? Estão vendo, irmãos? Da mesma forma que uma pessoa deve se libertar da doutrina católica, uma pessoa também deve se libertar de doutrinas evangélicas que são heresia, falsidade, engano. Mas como reconhecer a verdade e separar do erro? Buscando em Deus o discernimento espiritual. Irmãos, todos nós erramos. Tem pessoas que erram na doutrina por ignorância, por falta de conhecimento. Não tem maldade no seu coração. O propósito do seu coração não é ruim. Outros, porém, erram por dureza de coração. E há pessoas que ainda querem adaptar a tradução da Bíblia a uma forma que seja favorável à sua doutrina. Vê que já tem igrejas que falam que a Bíblia precisa ser atualizada. Eu mesmo já vi um pastor que, para fundamentar o arrebatamento antes da grande tribulação, ele inventou uma nova tradução para a Bíblia, em 2 Tessalonicenses capítulo 1. Ou seja, ele estava adequando a verdade de Deus, mudando a verdade de Deus a uma forma que fosse favorável à doutrina que ele queria fundamentar. E isso é erro. As testemunhas de Jeová também fizeram isso, pegando partes que falam que devemos adorar Jesus, por exemplo, e mudando isso. E nós precisamos aprender a discernir, tanto pastores como membros que não conhecem a verdade daqueles que são duros de coração. Porque os que estão na ignorância, quando conhecem a verdade, eles se arrependem do erro. Mas os duros de coração não. A verdade pode ser claramente exposta para eles, que eles não aceitam a verdade. Defender sua doutrina é mais importante que se curvar à verdade da Bíblia. Irmãos, eu já acreditei em doutrinas que hoje eu vejo que são erradas, mas eu sempre busquei em Deus, baseado em Tiago, capítulo 1, versículo 5, sabedoria de Deus para conhecer a verdade. E pela misericórdia dele, ele atendeu a minha oração e usou pessoas e me mostrou na sua palavra aquilo que era verdade. Me ensinou que eu não devo somente crer naquilo que eu escuto, mas que eu devo pôr à prova nas Escrituras primeiro. Me ensinou que eu não devo ler somente a parte que o pregador leu, mas que eu devo ler o texto e o contexto. Porque muitas vezes, irmãos, um versículo a mais já muda completamente o que foi dito por uma pessoa. Por isso que conhecer a verdade de Deus nos ajuda a entender e a andar cada vez melhor e mais correto perante Ele.
e com mais temor a sua palavra e obediência. Por isso que em Oséias 6,3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva a sua vinda é certa, ele descerá sobre nós como chuva seródia que rega a terra. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Viram, irmãos? A palavra do Senhor, ela é apta para dividir alma e espírito, carne e sangue, e para discernir os pensamentos e o propósito do coração de alguém. Por isso que em 1 João, capítulo 4, versículo 1, João ele diz: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Viram a instrução de João? Não crer em todos, mas pôr à prova. Pôr à prova da forma como nós lemos acima. Como vimos no livro de Hebreus e como vimos que os irmãos de Bereia fizeram com Paulo. Pôr à prova pela palavra de Deus. Irmãos, isso é um assunto muito mais sério do que algumas pessoas pensam. Porque no pensamento de muitos, por Satanás ser o pai da mentira, vai ser fácil reconhecer quando ele mandar os ministros dele para enganar. Muitos, porém, se esquecem que o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14 e 15, e não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Lembram das pregações da besta da terra? Aparência de cordeiro, mas fala como dragão? O cordeiro é Cristo. Aparência de cordeiro é porque ele vai falar de Cristo, ele vai falar de Deus. Satanás é astuto, irmãos. Não é para menos que no Gênesis ele aparece na figura da serpente. Irmãos, o engano de Satanás não vem mostrando que é engano. O engano de Satanás vem com aparência de verdade. E é assim que ele mata, rouba e destrói. Vejam o que aconteceu no Gênesis, na queda do homem. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto de toda a árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher:
é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Primeiro ponto que podemos pegar é a serpente falando com Eva. Não foi assim que Deus disse? De toda árvore do jardim comerá? Na verdade, irmãos, Deus realmente disse isso. Porém, ele cortou a parte em que Deus disse, menos da árvore que está no meio do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não tocareis nela, nem dela comereis, porque no dia em que tocardes nela, certamente morrereis. O que Satanás fez? Ele pegou a verdade de Deus, cortou uma parte, adequando a palavra de Deus à sua vontade, a um modo que lhe fosse favorável. Lembra que eu falei que os douros de coração, eles fazem isso? Eles adequam a verdade de Deus a um modo que se torna favorável à sua doutrina, cortando pedaços da palavra, não lendo o versículo completo nem o seu contexto. E muitas vezes o contexto não é um capítulo, mas às vezes o contexto é 2, 3 capítulos. Irmãos, nós devemos estar atentos a isso, porque se não estivermos atentos a isso, para colocar à prova a pregação do modo correto, vamos cair no engano de Satanás, assim como ele chegou em Eva enganando. Satanás, ele cortou uma parte da palavra de Deus para tornar a palavra favorável a ele. A princípio parecia que Eva havia se saído bem, lembrando que da árvore do conhecimento do bem e do mal ela não poderia comer, que isso era a lei de Deus, que eles não comessem, que era mandamento do Senhor e que eles deveriam obedecer. Mas Satanás disse algo que criou um desejo no coração de Eva. Como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então ela comeu e deu para Adão comer. E vocês sabem que ele comeu e o que aconteceu com o restante da história. Porém, irmãos, vamos ver em Gênesis 3, versículo 22, o que Deus disse quando foi expulsar o homem do jardim? Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Isso foi o Pai falando com o Filho, Senhor Jesus, que já estava lá com ele antes da criação, porque o Filho não foi criado, o Filho sempre existiu com o Pai, sempre esteve com o Pai. Quando a Bíblia diz que o Filho é o primogênito de toda a criação, é que o Pai tornou visível a imagem do Filho antes de todas as coisas.
É isso que está querendo dizer. Não que o Filho não existia e passou a existir. Então, irmãos, veja o que o Pai falou com o Filho. Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Irmãos, não foi isso que Satanás disse que ia acontecer? Que eles iriam se tornar como Deus, conhecedor do bem e do mal? Sim, foi isso que Satanás disse que ia acontecer. Satanás foi tão astuto que ele adaptou a verdade de Deus a um modo que lhe fosse favorável. E através disso, ele levou o homem ao pecado, a transgredir o mandamento de Deus, a transgredir a lei do Senhor. E pelo pecado entrou a morte. É exatamente por esse motivo que não podemos simplesmente ignorar aquilo que está errado numa pregação e guardar aquilo que está certo. Porque, sem perceber, nós podemos ser levados a transgredir a lei de Deus, assim como Satanás fez com Adão e Eva. Porque ele adaptou a verdade a um modo que lhe fosse favorável e, através disso, ele levou eles ao pecado. Irmãos, se nós não atentarmos para isso, nós podemos acabar não tendo uma vida de santidade, de boas obras, de amor ao próximo. Pelo contrário, podemos aceitar em nosso coração doutrinas que podem nos tornar pessoas arrogantes, pessoas que se sentem queridinhas, filhos mimados, filhos que acham que é injusto acontecer qualquer coisa de ruim com ele. Com os outros pode, com a família dos outros pode, mas com a gente não, porque nós somos os queridinhos, os mimadinhos. E tem doutrinas que, sem a pessoa perceber, faz isso com o coração da pessoa. Ela fala de amor, mas ela não tem amor. Então, irmãos, reflitam nesse estudo. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Deixe o seu like e compartilhe. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.